Estão doutrinando as nossas crianças e chamam isso de entretenimento. Estão ensinando os nossos filhos a odiar o país, desrespeitar os pais e a duvidar se são meninos ou meninas. Eles não percebem, mas a mensagem está ali. Aí a gente se pergunta, será que não estamos perdendo os nossos filhos dentro da nossa própria casa? Olha! Eu posso ser um morcego ou talvez um super-herói. Calma, tem opções demais pra eu escolher. Vocês escolhem uma pra mim? Tem que ser demais. Tô exagerando? Não tô, não. Vocês vão ver. Quem vai se casar? As mães das princesas vão se casar. Olha lá. Olha o padrão. Como a gente vai fazer isso? E eu falei, amiga, vamos voltar pra igreja, que hoje eu sou candomblessista. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar pra eles? A gente vai pra escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha e irmão pra botar pra tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí... Viva a resistência popular! O campo sagrado alimenta utopia. O fogo dessa guerra vai nascer um novo dia. Que a Palestina livre vencerá. Que a Palestina livre vencerá. Com a ajuda da companheira, esse monstro cortou o pênis. Acredite. Cortou o pênis e esquartejou o menino. Agora a dupla de assassinas será julgada pelo povo em um júri popular. O que mais me chamou a atenção nessa história é que um ano antes ela tinha feito uma cirurgia de mudança de sexo do garoto, por conta própria dela. Ela cortou o pipi do menino. Desculpe o termo, gente. Ah, eu quero que ele vire menina. Uma coisa absurda. Essa estratégia que nós vemos o mal utilizando atualmente não é algo novo, ele já fez isso antes, ele vai fazer isso até o fim, justamente porque essa estratégia é extremamente funcional. Ela foi desenvolvida pelo próprio Deus. Vemos o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 6. Guardem sempre no coração as leis que eu estou dando a vocês hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. E também no livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Deus é o Criador, Ele é perfeito, Ele sabe como tudo funciona. Ele sabe como todas as coisas que Ele criou funcionam, bem como a mente do ser humano. Ele sabe como tudo começa quando se é criança, quando se é pequeno. É onde começa a construção intelectual. É onde forma-se a base da realidade percebida pelo indivíduo. E Deus, sabendo disso, orientou o seu povo a cuidar da criança, a guiar a criança no caminho do Senhor, para que o povo de Deus não se desviasse do próprio Deus. Vemos o trecho também do Salmo 78, que diz: Ele deu ordens aos nossos antepassados, para que ensinassem os seus filhos, a fim de que seus descendentes as conhecessem, para que pusessem em Deus a sua confiança. Deus, sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, ele sabia que a fórmula para que a população dele, para que o povo dele não se desviasse do Senhor, era justamente educando desde pequeno, desde criança, o caminho que a criança deveria andar. Ensinem os seus filhos para que aprendam a me temer enquanto viverem. Essa foi a estratégia que o Criador dos céus e da terra desenvolveu para que as pessoas fossem guiadas e permanecessem no caminho da justiça e da retidão, para que as pessoas não se afastassem de Deus. E o mal, com sua astúcia,
tendo ciência disto, resolveu utilizar a mesma estratégia. E isso ele vem utilizando ao longo dos tempos, ao longo das eras, e ele utiliza ainda hoje. Você não vai perguntar nunca, em hipótese nenhuma, para uma criança de 6 anos o que ela acha sobre nazismo. Ou o que ela acha sobre um casal gay. Você não vai perguntar para ela o que ela acha. Você, pai e mãe, vai ensinar. Meu filho, papai, tem 2 homens se beijando. Assim, na nossa religião, nós somos cristãos, isso é considerado um pecado. Assim como outros pecados, como mentir. Sabe o que é isso? Você liga hoje a Netflix, você liga o Prime, você liga a HBO, você liga a Disney, só tem doutrinação LGBT na cabeça dos nossos filhos de manhã, de tarde e de noite. Em diversos momentos na Bíblia, ao lermos o Velho Testamento, nós vemos Deus se afastando do povo porque o povo abandonou a doutrina, porque o povo abandonou os ensinamentos e as leis de Deus. Em diversos momentos, o povo de Israel sofre consequências avassaladoras, são levados como escravos, são destruídos, têm cidades destruídas porque simplesmente abandonaram os princípios de Deus. Deixaram para trás, não se importaram com os ensinamentos do Senhor, e com isso o mal pôde se aproveitar e destruir o povo de dentro para fora. E o princípio disso está nas crianças. A criança é o futuro. A criança vai absorver a educação, o ensinamento, o discernimento para lidar na sociedade no futuro. Se eu destruo a mentalidade e a educação da criança, se eu escondo dela o ensino de Deus, o ensino da salvação, o caminho que o Senhor desenvolveu para nós, e deixo ela trilhar um caminho levado pela sua natureza, pelas suas inclinações, pela natureza corrompida do ser humano, a natureza pecaminosa, obviamente que com o desenrolar do tempo, essa criança vai se tornar adulto, vai ser a sociedade do futuro totalmente desacreditada de Deus. O mal, sabendo disso, tem feito de tudo, utilizando todas as ferramentas possíveis, desde desenhos, filmes, novelas, todo tipo de entretenimento, jogos, em tudo nós vemos hoje uma guerra pela mente da criança, uma guerra que força ideologias. Se os pais não estiverem atentos, se os pais não forem atentos, eles perdem os seus filhos dentro de casa. O pai e a mãe sempre educados, sempre cristãos, tendo filho rebelde. Da onde isso? Como isso? Influências externas. Mas Deus, em sua sabedoria, sabendo que o mal também utilizaria dessa ferramenta para destruir o povo, ele nos deu antídotos, um caminho para ajudar a evitar esse problema. E esse caminho é a santidade. A palavra santo significa separado. Essa é a origem da palavra, que vem do termo latim sanctus, que significa sagrado, separado. A santidade é tão relevante que Deus, em diversos momentos, tanto no Velho como no Novo Testamento, orienta o povo a seguir por este caminho. Vamos ver alguns exemplos. Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 2 está: não façam nenhum tipo de acordo com eles, não tenham pena deles, não casem com essa gente, nem deem suas filhas para os filhos deles, nem deixem que os filhos deles se casem com as filhas de vocês. Se fizerem isso, eles afastarão seus filhos de mim para que adorem outros deuses. Em Êxodo 34, a partir do versículo 15 também está escrito: não façam acordo com os moradores daquela terra, pois eles cometerão adultério com seus deuses, oferecerão sacrifícios a eles e convidarão vocês, e vocês comerão da carne dos sacrifícios, e se vocês deixarem que suas filhas casem com os filhos deles, esses filhos farão com que as filhas de vocês adorem outros deuses. Em Josué, no capítulo 23, está escrito: mas se vocês se virarem e se apegarem aos povos que restarem entre vocês e se casarem com eles, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais esses povos da presença de vocês. Ao contrário, eles serão armadilhas e laços para vocês, açoites nas suas costas, espinhos nos seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra.
Deus orienta que o povo dele fique afastado, não se misture, não se envolva. No Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo também demonstra a relevância de selecionar, de saber com quem você se aproxima, com quem você anda. Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, ele diz: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, está escrito: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? O povo de Deus é orientado a manter santidade, ter controle sobre envolvimento com quem se envolver, porque aquilo pode interferir diretamente na sua cultura divina, na cultura que Deus te deu, no conhecimento que Deus te deu. Se você, sendo de Deus, Deus sabia que se o povo dele se misturasse com outros povos, eles se corromperiam, porque haveriam outros deuses, outras regras, outra visão de mundo, e essa visão poderia corromper o caminho correto, o caminho da justiça que Deus criou, que Deus desenvolveu para que o ser humano prospere. Uma vez que o ser humano se desvia do caminho que Deus criou, do caminho que leva à perfeição e ao desenvolvimento, à prosperidade, ele sabe que o ser humano vai cair em desgraça. Por isso ele orienta para que o povo não abandone a Deus, para que o povo não abandone o caminho que Deus criou e não sejam destruídos por suas más escolhas, por fazerem coisas ruins para si mesmos, uma vez que fora do caminho de Deus não há caminho bom. Quantas pessoas sofrem por estarem distantes de Deus, por não ter envolvimento com seu Criador? E isso porque em algum momento se deixaram levar por ideias, ideologias que afastaram de Deus essa pessoa. E hoje o mal faz de tudo para que isso aconteça desde cedo, desde pequenino. Por isso que você que está me assistindo nesse momento, tome cuidado com seus filhos, com a sua criança. Está na palavra de Deus, é necessário se afastar, é necessário ter controle de quem está próximo de você, de quem está próximo da sua família, de quem está próximo dos seus filhos. É necessário ter controle para que você não perca a criação dos seus filhos dentro do seu próprio lar, permitindo que eles vão pelo caminho das trevas, abandonando o caminho de Deus, abandonando a lei de Deus, os princípios de Deus, os ensinamentos de Deus. De nada adianta você ler a Bíblia, orar, ter comunhão com Deus e ser negligente na educação do seu filho e da sua filha, deixando-os à lá vão ter, largados no celular, nas redes sociais, na internet, tendo contato com todo tipo de cultura, de coisa que não presta, que afasta o ser humano de Deus, e quando você menos esperar, você vai ser surpreendido pelo seu próprio seio fornecer alguém que não ama a Deus. Por isso é importante ter o conhecimento da palavra de Deus, acompanhar a orientação de Deus, para que você não permita que a sua família seja corrompida e destruída pelo mal. Por isso eu te peço, se inscreva no nosso canal. Aqui nós buscamos sempre trazer um conhecimento completamente pautado na palavra de Deus, 100% construído num conhecimento sincero, verdadeiro, sem segundas intenções. A única coisa que eu desejo do meu coração é que você tenha o conhecimento real do Senhor Jesus, real, de Deus, da sua palavra. E para isso você tem que tomar cuidado com quem te influencia, com o que você ouve, com o que você alimenta o seu espírito. E aqui, no nosso canal, o alimento sempre será a boa palavra de Deus, sem deturpações. Por isso eu peço, se inscreva. Se você gostou, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, ajude o nosso canal a crescer. O nosso único propósito e objetivo é proteger você e sua família das garras do inimigo, que covardemente, até crianças, está atacando. Que Deus te abençoe.